Muito obrigado, pastor Juraci. É um prazer para mim poder estar com vocês e, apesar das circunstâncias, né, a gente ainda poder se reunir pela internet ou pelo Zoom é um privilégio. E vamos aproveitar esses momentos, então, para a gente refletir na palavra de Deus. Eu estava olhando aqui as faces aqui no Facebook, perdão, no Zoom, e encontrei vários aí, ex-colegas de classe, vários que eu conheço, mas a maioria de vocês eu não conheço, mas estou conhecendo agora. É um privilégio a gente estar juntos e eu queria fazer uma reflexão com vocês sobre um dos textos da Bíblia que eu acho mais bonitos, porque é a conclusão, de fato, da Bíblia. Mas antes de abrirmos a palavra de Deus, eu gostaria que vocês só curvassem a fronte onde vocês estão aí, para a gente orar antes da gente começar esta breve reflexão, este breve estudo da palavra de Deus. Nosso Deus, nosso Pai, nós nos entregamos em Tuas mãos, nós louvamos o Teu nome, porque temos o privilégio de falar contigo e também de aprender da Tua palavra. Continua conosco nesta reunião, cada um onde esteja, possa estar sob a proteção do Teu Espírito, sob a guarda do Teu Espírito, e possa continuar firme a jornada da vida cristã. Toma-nos em Tuas mãos, abre nossa mente, o nosso coração para entender, para receber a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Existem duas seções da Bíblia, ou pelo menos, digamos assim, 4 capítulos da Bíblia, que descrevem um mundo sem pecado. São os 2 primeiros capítulos, Gênesis 1 e 2, e Apocalipse 21 e 22. Esses são os últimos capítulos da Bíblia, concluem toda a história do grande conflito do ponto de vista deste mundo e levam a salvação de Deus agora a todos os confins da terra e a todos os recantos do universo, o anúncio de que o pecado foi destruído. Por isso que os capítulos 21 e 22 de Apocalipse são tão importantes. E nesta tarde eu quero refletir com vocês sobre esses 2 capítulos que nós temos aqui. São capítulos muito bonitos. A linguagem que está aqui, ela ultrapassa a nossa capacidade de compreender às vezes. Às vezes é difícil de saber aqui o que é simbólico, o que é de fato literal. Mas seja como for, uma coisa nós sabemos. Tudo que está falando aqui, tudo que está aqui é real. Isso aqui é a promessa de Deus que Ele vai realizar muito em breve Ele vai cumprir em benefício do seu povo. E quando o pastor Juraci me convidou para estar com vocês, eu refleti, eu pensei, eu decidi que estes seriam talvez os 2 melhores capítulos da Bíblia para a gente estudar aqui, para a gente refletir nesse tema geral da vigília, que é a última noite da Terra. Isso aqui, de fato, é a eternidade agora, que se estende para sempre neste mundo restaurado do pecado. Eu vou ler alguns versos aqui e vou explicar algumas coisas e vamos ver aqui quão belo é este texto, quão profunda é a mensagem que nós temos aqui. Capítulo 21, vamos ler os primeiros versos aqui. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi então a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para seu esposo. Esses 2 primeiros versos, eles dão mais ou menos o panorama geral. De fato, a primeira sessão aqui, Apocalipse 21, versículos 1 até 8, se você tem a sua Bíblia aí, você pode ver, algumas Bíblias dividem aí isso como uma sessão separada, o novo céu e a nova terra, e depois capítulo 9 começa a nova Jerusalém, a descrição específica da nova Jerusalém. Se a gente imaginar aqui uma câmera fotográfica, primeiro com a objetivo ali bem aberto, dando a visão panorâmica do todo, é o que nós temos nos primeiros versos do capítulo 21. 21, 1 até 8 é a visão geral da nova terra. Os capítulos 9 em diante, os versículos 9 em diante, agora o zoom vai focar num aspecto específico da nova terra, que é a nova Jerusalém. E a partir do capítulo 22, primeiros versos, agora o zoom se foca ainda mais
no trono de Deus e do Cordeiro. Então, nós começamos do mais amplo, do geral, ou de tudo aquilo que Deus tem reservado para a sua igreja, de que Deus tem reservado para o seu povo. Na primeira sessão aqui, nós aprendemos que nesta nova terra, nesse novo céu, não haverá mais mar. Né? Muitas pessoas se perguntam por que não haverá mais mar? Qual é o problema do mar? Eu gosto tanto do mar, eu gosto tanto de ir à praia, lá não vai ter mar na Nova Jerusalém. Entendemos que muito da linguagem aqui, ou parte da linguagem também é simbólica. Nos tempos antigos, o mar era um símbolo do adversário. Era um símbolo das forças do mal que se opõem contra Deus. Então é nesse sentido que a Bíblia está dizendo, não haverá mais mar, não haverá mais oposição a Deus. O governo de Deus vai agora se desenvolver pelos séculos da eternidade, sem oposição, sem a presença do mar, sem a presença de qualquer força que possa se opor a ele, que possa impedir que ele realize os seus propósitos plenos, de ter comunhão, de ter a alegria e a felicidade de ter os seus filhos para sempre com ele. O verso 3 diz assim, então ouvi grande voz vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Este texto é bem curto, é só o verso 3, mas esse é um texto profundo em termos do seu conteúdo e em termos da mensagem que ele está comunicando. Em primeiro lugar, esse texto está dizendo que o tabernáculo de Deus está com os homens. É claro, o tabernáculo de Deus aqui é a Nova Jerusalém, que vai ser descrita em seguida em detalhes. Desde o Antigo Testamento, nós descobrimos que o maior desejo de Deus é morar, é habitar no meio do seu povo. Com Israel, Deus fez uma aliança, Deus fez um pacto, Deus fez um acordo. Deus entrou com eles num relacionamento que foi expresso de forma muito clara ali no Sinai. Êxodo, especialmente os capítulos 19 até 24, descrevem esta aliança de Deus com o povo de Israel. E como consequência desta aliança, Deus estabelece uma relação com eles e Deus decide morar no meio deles, através do tabernáculo. É claro que a relação de Deus com o seu povo naquela época era uma relação limitada por causa do pecado. Então havia um sistema de sacerdotes, um sistema de sacrifícios para que as pessoas pudessem ter acesso a Deus. Mas seja como for, como parte da aliança, como parte do concerto, Deus estabeleceu a sua morada no meio do seu povo. E este foi o maior dos privilégios que Israel pôde receber de Deus. Deus morando no meio deles. Este é o maior privilégio que a igreja de Deus tem hoje, é ter a presença de Deus no meio dela. Hoje essa presença se revela, se manifesta, ela atua através do Espírito Santo. Mas quando a profecia de Apocalipse 21 se cumprir, quando esta promessa se cumprir, então esse cumprimento será concreto, será real, de uma forma que nós jamais podemos imaginar. Porque Deus vai estar conosco, o seu tabernáculo, a Nova Jerusalém estará entre os homens. E aqui tem uma expressão extremamente interessante. Diz aqui que Deus habitará com eles e eles serão povos de Deus. Esta é uma frase muito interessante e ela não está aqui por acaso. Quando a gente lê assim o texto, a gente Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Isso aqui não está aqui por acaso. Esta é a fórmula, esta é a frase que define a aliança de Deus com o seu povo. Lá no Antigo Testamento, quando Deus fez um pacto com Israel, quando Deus se aproximou de Israel, estabeleceu aquela relação íntima com Israel, Deus disse para eles, eu vou ser o Deus de vocês e vocês vão ser o meu povo. E esta fórmula se repete ao longo do Antigo Testamento. É uma fórmula semelhante à fórmula do casamento. Quando um homem e uma mulher se uniam em matrimônio no Antigo Testamento, nos tempos antigos, eles diziam, o noivo dizia, eu serei teu esposo e tu serás minha esposa. Ou alguma forma equivalente. É exatamente isso que Deus disse para Israel. Eu serei o teu Deus e tu serás o meu povo. Eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo.
E é precisamente esta fórmula que está aqui, a fórmula da aliança, Deus estará com eles, Deus habitará com eles e eles serão povos de Deus. É a fórmula do relacionamento, é a fórmula da intimidade, é a fórmula da intimidade, do casamento, do matrimônio. E não é por acaso que no versículo 2 diz assim: vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu ataviada como noiva adornada para seu esposo. Então, este é o ponto central aqui nestes 2 versículos. Na Nova Jerusalém, Deus então cumpre de forma definitiva, absoluta e eterna o seu concerto, a sua aliança com o seu povo. E ele vai morar, ele vai viver para sempre com eles, sem impedimentos. Lá não vamos precisar de sacerdote para se aproximar de Deus. Não vamos precisar de intermediários. Nós teremos acesso direto ao trono de Deus e do Cordeiro, porque nós vamos habitar a Nova Jerusalém. Mas eu vou passar agora para alguns detalhes aqui importantes. A partir do versículo 9, nós temos agora uma descrição dos detalhes da cidade. A primeira seção é apenas uma visão geral do todo, ou seja, como eu disse para vocês, a câmera está com a objetiva bem aberta, está mostrando todo. Agora ela se fecha para focar num aspecto específico, extremamente importante. Agora ela vai descrever a Nova Jerusalém. E eu vou ler aqui alguns versículos e eu quero destacar alguns detalhes aqui para vocês. Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos flagelos, e falou comigo, dizendo: vem mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Este aspecto aqui ele é muito importante, porque vejam a imagem aqui da noiva, a esposa do Cordeiro. Aqui é a imagem do casamento, é a imagem da união, a imagem da intimidade, a imagem da comunhão. É exatamente isso que Deus espera alcançar, isso que Deus quer usufruir com o seu povo. E é isso que Deus quer que nós usufruamos com Ele. Então, a Nova Jerusalém é a noiva do Cordeiro. E aí continua no versículo 10 dizendo: e me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos que são nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul, e aí começa a descrever alguns detalhes. No versículo 16 nós aprendemos algo extremamente importante. A cidade é quadrangular, de comprimento, largura iguais, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura eram iguais. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medidas de homem, isto é, de anjos. Quero aqui refletir com vocês apenas alguns detalhes interessantes nesse texto, que muitas vezes a gente acaba não prestando muito atenção. Toda a simbologia que está aqui, às vezes, torna o texto um pouco mais denso, um pouco mais complicado, mas não há nada aqui que seja impossível de ser entendido no nível do símbolo que Deus está comunicando aqui para nós. Um detalhe que nos chama a atenção, 2 pontos que eu gostaria de enfatizar para vocês aqui. Primeiro, é a presença do número 12 nas medidas da cidade, na descrição da cidade. E que nós vemos aqui, no versículo 12, a cidade tinha 12 portas, junto às portas 12 anjos, sobre elas inscritos os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel, e por aí vai. Depois das medidas da cidade, e as medidas da cidade também são múltiplos de 12. No versículo 17 diz que a muralha tinha 144 côvados. 144 côvados é um múltiplo de 12 também. Então, tudo na cidade são múltiplos de 12. O número 12 aparece em tudo. 12 pedras, 12 tribos de Israel, 12 apóstolos. Se você ler todo o capítulo, você vai ver essa presença do número 12 constantemente. Agora a pergunta é,
por que a cidade é descrita dessa maneira? O que o número 12 tem que ver com a Nova Jerusalém? A resposta, quando a gente vai ao Antigo Testamento, quando a gente analisa a Bíblia como um todo, ela é bastante simples. No Antigo Testamento, o povo de Deus se constituía a partir de 12 tribos de Israel. Os 12 patriarcas, os 12 filhos de Jacó, eles foram um núcleo a partir dos quais o povo de Israel foi formado. Israel era formado por 12 tribos. No Novo Testamento, quando Jesus estabeleceu a sua comunidade, ele veio restaurar Israel. E ele restaura Israel agora a partir dos 12 apóstolos. Portanto, o número 12 é o número do povo de Deus. Por que a cidade está fundamentada no número 12? Porque esta é uma cidade que Deus preparou para o seu povo. Esta é a cidade do povo de Deus. Essa cidade é para nós. Se essa cidade não for para o povo de Deus, ela não tem sentido nenhum. Deus preparou uma cidade para nós. Por isso, meus queridos irmãos, amigos, colegas que estamos assistindo agora, esta é a cidade que Deus tem preparada para nós. Mais bonita do que a imaginação humana poderia conceber. A descrição que João faz aqui nos capítulos 21 e 22 do seu livro, é uma versão extraordinária. Fala de ruas de ouro, fala de pedras preciosas, mas eu posso dizer uma coisa para vocês, a cidade, de fato, ela é muito mais do que isso que está sendo dito aqui. Isso aqui é uma linguagem humana, limitada para que a gente possa entender. Porque em sua realidade última, esta cidade não pode ser descrita com linguagem humana. Ela só pode ser experimentada por os redimidos que vão adentrar os seus portões quando ela baixar do céu. Esta é a cidade pela qual nós devemos lutar. Esta é a cidade que é o nosso destino final. É a Nova Jerusalém. Então, isto aqui é extremamente importante que a gente tenha em mente. Esta é uma cidade que Deus preparou para nós. Um outro ponto que eu gostaria de enfatizar aqui na descrição da cidade, e há muito mais coisas aqui, a gente poderia passar horas e horas aqui refletindo, mas eu vou me deter em 2 pontos. O primeiro é o fato do número 12, porque a cidade representa o povo de Deus. O outro ponto extremamente importante aqui é que esta cidade, ela é no formato de um cubo. Versículo 16 diz assim, a cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais. E mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Cubo, exatamente um cubo. Todos os lados são iguais. Por que isso? Qual a significância desse detalhe na descrição da Nova Jerusalém? Eu diria para vocês, a significância ela é fundamental. Do ponto de vista do Antigo Testamento, quando nós estudamos toda a revelação de Deus a Israel, toda a tipologia do santuário, todos os símbolos do santuário, nós descobrimos um detalhe extremamente importante, extremamente significante para entendermos o que está aqui em Apocalipse capítulo 21. Havia um elemento no Antigo Testamento, que era no formato de um cubo. E este elemento, este compartimento, este lugar, era o lugar santíssimo do tabernáculo, o lugar santíssimo do templo de Jerusalém. Eram no formato de um cubo. Qual a implicação disso? Qual era a função do lugar santíssimo? O lugar santíssimo era o lugar do trono de Deus. Era o lugar onde o sacerdote entrava ali somente uma vez por ano, com todas as precauções para não morrer, porque ele ia ali para fazer a expiação diante de Deus, no trono de Deus, ali onde Deus estabeleceu a sua morada mais íntima no povo de Israel, entre o povo de Israel, e o lugar considerado o seu trono, onde ele se revelava em sua glória, Shekinah. Essa é uma palavra que surgiu no judaísmo tardio, para se referir à glória de Deus que estava ali acima da arca. Ali Deus se revelava. Ali havia uma luz que era mortal ao ser humano. Havia uma glória que se manifestava ali constantemente. E esta glória era abrigada. Essa glória ela habitava no lugar santíssimo do tabernáculo, do templo, que era o formato de um cubo. O que isso nos diz a Nova Jerusalém? A Nova Jerusalém, ela é um cubo porque ela é o lugar santíssimo. Ali vai estar o trono de Deus, e a gente vai ver em seguida. Ali Deus vai estabelecer o seu trono. E ali Deus vai estar com o seu povo para sempre.
E daquele lugar Deus vai administrar o cosmos para sempre. Ali será o centro do governo de Deus, que será aqui nesta terra, quando a Nova Jerusalém baixar. Quando eu penso nisso, eu não consigo nem acreditar, mas eu tenho que acreditar, porque está na Bíblia, obviamente. Como que Deus pode escolher um planeta tão insignificante quanto o nosso e aqui estabelecer o seu trono? Como Deus pode escolher pessoas tão indignas como cada um de nós? Como Deus pode olhar para mim e me salvar com todos os meus pecados, com todas as minhas limitações, com todos os meus defeitos e me dar o privilégio de adentrar os portões dessa cidade? Irmãos, amigos, irmãs, esse é o grande privilégio das Escrituras. Por isso que eu, como tema desta reflexão, eu coloquei assim: o melhor ainda está para vir. Quando a gente pensa nas dores, nas dificuldades, nas provações dessa vida, tudo isso não é nada comparado com as glórias do mundo vindouro. E quando a gente entrar na Nova Jerusalém e estiver lá, diante da presença de Deus, encontrando os santos de todas as épocas, todos os apóstolos, todos os profetas, todos os grandes patriarcas, todos aqueles que serviram a Deus ao longo da história, todos aqueles que morreram pela causa do Evangelho estão lá. Quando nós encontrarmos os nossos queridos que já se foram, será uma alegria tão grande que nós vamos, quem sabe, olhar os problemas do passado, problemas e provações que estamos tendo hoje, e a gente vai então perceber quão pequeninos, quão insignificantes essas situações eram, comparado com a glória de que Deus tem revelado para nós. Que cidade extraordinária! Que cidade maravilhosa! Descrita com ouro, pedras preciosas, fundamentada no número 12, porque está dedicada ao povo de Deus. Nós queremos entrar lá, devemos planejar estar lá, devemos lutar para estar lá. Mas a cidade não é bonita e importante e significante. Não devemos lutar porque tem ouro na cidade. Não devemos lutar porque é uma cidade grandiosa, né, com as dimensões que estão aqui, traduzindo em metros, no sistema métrico. É uma cidade de 2.200 quilômetros de largura, 2.200 quilômetros de altura, 2.200 quilômetros de profundidade. É uma coisa extraordinária. Que cidade extraordinária que Deus tem preparado para nós. Agora, meus irmãos, nós vamos lutar por essa cidade. Gostaríamos de estar lá. Mas o que dá sentido à cidade não são os muros grandiosos, não é a dimensão gigantesca da cidade, não são as pedras preciosas que ali estão e todos os detalhes artísticos e belos da cidade que a linguagem humana não pode descrever. O que dá sentido à cidade, aquilo que deve motivar-nos a entrar nessa cidade, está aqui no capítulo 22 agora. E eu vou ler para vocês. Eu vou ler para vocês aqui. Versículo 22. Versículo 1. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como um cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Versículo 3. Nunca jamais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. O que dá sentido, beleza e grandeza a esta cidade é que o Cordeiro estará ali. Ali estará o trono de Deus, o trono do Cordeiro. Nós não vamos mais ser permitidos acessar o trono de Deus por meio de sacerdotes, como era o caso no Antigo Testamento. O acesso ao trono será direto. Nós, de fato, o Apocalipse descreve que na Nova Jerusalém nós seremos sacerdotes para sempre. Sim, seremos sacerdotes. Porque Cristo, o sacerdote de Deus, se tornou um sacrifício, morreu por nós e deu-nos o acesso de entrada a esta cidade. Se nós entraremos lá, porque o ingresso já foi pago por Cristo Jesus. No livro de Apocalipse, ainda também no início do Apocalipse, capítulos 4 e 5, aí nós temos uma visão gloriosa de uma cena que acontece no céu. Ali, num determinado momento, João vê um livro selado com 7 selos,
E João chorava muito, porque ninguém havia ali que fosse capaz, que fosse autorizado a abrir o livro que estava selado. Ninguém. Ele olhava para todos os lados. Ali havia 24 anciãos, havia seres angelicais, havia ali muitos seres que poderiam abrir em tese, mas nenhum deles era capaz, nenhum deles tinha autoridade para abrir. Até que em algum momento ele tem a visão em que ele vê um cordeiro como tendo sido morto. E quando ele olha um pouco mais, ele vê que aquele cordeiro era como um leão. E aquele cordeiro então vem e abre os selos. Aquela cena do Apocalipse mostra que somente o Cordeiro de Deus, que foi morto na cruz, poderia romper os selos. Somente o Cordeiro de Deus poderia nos dar acesso ao plano da salvação. Somente o Cordeiro de Deus poderia nos redimir dos pecados que afetam e maculam nossa vida. Meus queridos irmãos, este é o grande privilégio que Deus nos dá hoje, de seguirmos esse Cordeiro, por onde quer que ele vá, de ajustarmos a nossa vida para que vivamos como esse Cordeiro, para que sejamos como Cristo, porque o centro, o núcleo da Nova Jerusalém, nada mais é do que a presença de Deus no meio dela. A presença de Deus e do Cordeiro, a presença do Pai e do Filho, Jesus Cristo estará ali, com as suas mãos feridas, cujas marcas permanecerão para sempre, para nos lembrar de que um dia ele morreu por nós. Mas nesse contexto ainda tem outro detalhe que eu gostaria de chamar a atenção de vocês aqui. Em seguida, no versículo 2, João mostra o anjo mostra para João o seguinte, diz assim, que no meio da praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. A árvore da vida estará ali. E nós teremos acesso à árvore da vida. Aquilo que Adão e Eva perderam lá no jardim do Éden, quando pecaram, nós vamos receber de volta na Nova Jerusalém. A árvore da vida estará no meio do rio, está ali dando o seu fruto de mês em mês, e as suas folhas, diz o texto bíblico, são para a cura dos povos. Duas coisas importantes aqui. Primeiro ponto é a presença desta árvore lá. Existem algumas palavras diferentes para árvore no Novo Testamento. Uma delas é a palavra madeiro, e literalmente o texto aqui está falando que estará ali o madeiro da vida, porque a mesma palavra é usada em outros lugares para se referir à cruz, né, como madeiro. Então aqui a palavra literalmente está falando o madeiro da vida. Em outras palavras, esta árvore da vida, eu quero crer que é uma espécie de lembrança que os crentes, que os salvos terão pela eternidade afora, que em algum momento na história do plano da salvação, o Filho de Deus, o Cordeiro, entregou a sua vida pendurado numa árvore para nos redimir e para nos salvar. Então, em última instância, a árvore da vida aponta para uma outra árvore, aquela árvore seca, que foi fincada no Calvário para receber o próprio Filho de Deus, na qual ele derramou o seu sangue, para que este sangue pudesse nos dar vida, pudesse nos perdoar e nos redimir de nossos pecados. Então, este é um ponto central. A árvore estará ali, eu creio, e esta é uma reflexão, eu não estou falando aqui nenhum dogma e nem estabelecendo aqui uma nova doutrina. Estou apenas fazendo uma aplicação. Eu acho que pela forma como a árvore é descrita, pela palavra que é utilizada, a árvore, de certa maneira, será um símbolo, uma lembrança para toda a humanidade salva pelos séculos da eternidade, de que um dia uma árvore recebeu o Filho de Deus. Mas há um ponto interessante aqui também. Diz aqui que as folhas da árvore serão para a cura dos povos. Isso aqui muitas pessoas têm se perguntado por que cura se na Nova Jerusalém não haverá morte, não haverá doença? O que tem que ver isso com cura? De fato, a gente, neste ponto, infelizmente, não temos mais informações bíblicas. Vamos aprender o que isso significa quando chegarmos lá. Certamente não haverá doenças na Nova Jerusalém, mas é provável, é possível que a folha da árvore seja para a cura dos povos em termos das nossas limitações, seja aquele ponto onde a gente vai poder, quem sabe, desfrutar de alguma coisa, absorver de forma mais concreta, através das folhas da árvore,
a vida que só Deus tem. Talvez alguma coisa está ali para nos manter, alguma forma que Deus vai promover ali, para nos manter conectados com Ele e receber dele a vida que vai nos manter vivos pela eternidade afora. Porque nós, nunca devemos esquecer disso, nós somos criaturas. Nós não temos vida inerente em nós mesmos. A vida que nós temos deriva de Deus. Em algum momento, na história humana, devido ao pecado e toda a decadência da saúde, da biologia humana, nós morremos. Enquanto Cristo não voltar, esta é a realidade do mundo. Mas na eternidade afora, na Nova Jerusalém, os salvos não morrerão. Jamais passarão pela morte. E eu quero crer que a árvore da vida está ali para nos lembrar disso. Para, através das folhas da árvore, esta vida que flui de Deus seja comunicada para os salvos. Isso é uma outra inferência, é uma outra aplicação que eu estou fazendo. Não estou aqui também propondo que isso seja uma doutrina e que todos devam crer dessa maneira. Não. Isso é apenas algo que me leva a imaginar no contexto das Escrituras. E pode ser que outras pessoas tenham ideias diferentes. Mas até chegarmos lá, a gente não vai saber exatamente o que é. Mas eu gosto de crer dessa maneira. Será para a cura dos povos, porque de alguma maneira, de alguma forma, nós vamos desfrutar das folhas dessa árvore. E estas folhas da árvore vão nos manter conectados com Deus, de uma forma que jamais será interrompida pelo pecado. Porque naquela cidade, diz a Bíblia, jamais vai entrar maldição. Isso aqui é muito interessante. Jamais entrará maldição nela. Por que esta informação está dizendo aqui? Porque no jardim do Éden, a maldição entrou. A serpente entrou lá. Enganou os nossos primeiros pais. E aí fomos mergulhados neste mundo de miséria, de dor, de morte, de pecado. A Nova Jerusalém, o profeta João aqui recebe de Deus a garantia. Nesta cidade não haverá jamais qualquer maldição, porque lá nós viveremos para sempre, em comunhão com Deus, por toda a eternidade. É isso que Deus nos oferece. É isso que Ele nos promete. E vale a pena, meus queridos irmãos, amigos, vale a pena lutar por essa cidade. Vale a pena viver a nossa vida neste mundo em comunhão com Cristo, em conexão com Cristo, de tal forma que quando esta cidade baixar dos céus, nós estejamos dentro dela. Eu poderia dizer muito mais, mas eu creio que essas reflexões são suficientes para nos dar uma ideia daquilo que nos espera na nova terra, daquilo que Deus tem preparado para nós. Apesar de todas as crises deste mundo, apesar de todos os desafios que nós enfrentamos, apesar das provas, Deus tem algo grandioso para o seu povo. Deus tem algo grandioso para a sua igreja. Deus tem uma cidade preparada, mas não só a cidade. É a presença de Deus no meio dela que fará toda a diferença. E por esta presença, para ver e contemplar o Filho de Deus, vale a pena todo o esforço, toda a luta de nossa parte nesse mundo. Sempre sabendo que nós não vamos entrar lá com base em nosso esforço ou com base em méritos pessoais, mas nós vamos entrar lá porque Jesus Cristo, através do sangue da cruz, já comprou o ingresso e hoje Ele está nos entregando esse ingresso. É só pegar o ingresso e entrar lá, no momento em que nós confiamos e nos entregamos nas mãos de Cristo. Na grande história do Império Romano, em uma das revoluções que houve em Roma, em que imperadores lutavam um contra o outro, havia uma guerra civil e um dos atacantes da cidade, de repente, ele vem para invadir a cidade e conquistar a cidade, mas quando ele chega na cidade, ele descobriu que os defensores da cidade, o seu rival, haviam fugido, eles haviam abandonado a cidade. E a história conta que quando ele chegou ali, ele olhou Roma desprotegida, todos que deveriam estar ali para lutar pela cidade, tendo fugido e desaparecido, diz que ele exclamou com fúria, e ele disse assim: se alguém não lutar por Roma, por que cidade lutará? E eu diria para vocês nessa tarde, neste início de noite, já talvez aí, se alguém não lutar pela Nova Jerusalém, por que cidade lutará? Meus irmãos, que esta promessa seja um ânimo, seja uma esperança e seja o gozo da vida de vocês.
e apesar das provas e dificuldades que todos nós enfrentamos neste mundo, tenhamos os nossos olhos fixos em Cristo até aquele dia, quando as portas da Nova Jerusalém se abrirão de par em par, para que nós possamos entrar ali, com o ingresso na mão, que é o sangue do Cordeiro. Que Deus abençoe vocês e que Deus esteja presente nessa vigília, ajudando vocês, trazendo vocês para mais perto dele. É a minha oração, o meu desejo. Amém. Que mensagem, né? A gente pensar nessa cidade, porque a nossa cidade está realmente contaminada, completamente. A gente precisa de guia de segurança, precisamos de mecanismo para filtrar água, nós precisamos de tantas coisas para a gente poder sobreviver nessa terra. Plano de saúde, tanta coisa mais. E Deus está nos oferecendo aí algo melhor, né? Como é o tema, né? Algo melhor está por vir. Pastor, eu lhe pergunto aqui, está longe ou está perto? Eu creio que todos os acontecimentos que estão se desdobrando no mundo hoje, tanto a decadência moral do mundo, os eventos que estão ocorrendo no mundo natural, as pandemias, as pragas, as doenças que estão por aí, o desacerto entre os homens, a corrupção da humanidade, tudo isso mostra que o quadro que Jesus pintou, o quadro que Jesus descreveu como precedendo a sua volta, está se cumprindo. Então, nós cremos que está muito perto. Nós não temos nenhuma autoridade bíblica para ficar marcando datas, como alguns estão fazendo aí, mas nós podemos olhar para o céu com esperança, porque o grande dia se aproxima. Que bom, pastor. Realmente, a gente tem vontade de ver Jesus voltar logo, né? E para isso nós temos que estar pronto, né? Porque se quer que ele volte a hoje e aí falta alguma coisa na nossa vida, e nós estamos sentindo nesse momento tipo uma sacudidura, né? Assim, a gente vê alguns animados ainda querendo e outros desanimados, né? A pandemia trouxe um certo desequilíbrio emocional, espiritual, né? Para algumas pessoas. E a gente fica triste, porque estava ocupado com a igreja, estava indo à igreja, estava, né, participando, ensaio do coral, ensaio disso, ensaio daquilo. Aí, quando parou tudo, aí a gente percebe que houve aquela frieza, assim, em alguns, não em todos, né? E a gente fica, assim, preocupado. Senhor, será que é assim mesmo que tem que acontecer? Não poderia ser diferente? Pessoas que a gente ama, quem está perto dela, gostaria de vê-la, assim, fervorosa nesse momento. E, às vezes, nem tanto, né? Então, pastor, o senhor ore para a gente, para que Deus nos dê essa paz espiritual que a gente precisa nesse momento e que a gente possa realmente ter essa segurança de que o que Deus está preparando, esse novo céu, nova terra, essa cidade especial, e até o livro que você preparou lá fala sobre o santuário, né? Na verdade, todas as nossas doutrinas convergem para o santuário, né? O santuário está ali dentro, né? E agora essa metragem que você aplicou aí, realmente tudo faz sentido, né? Tudo faz sentido. Esse número 12 aí, né? Os 12 discípulos, 12 apóstolos, as 12 tribos, né? Deus tem um simbolismo aí importante nesse 12, né? E é algo maravilhoso. Pode orar para a gente, para que Deus possa nos abençoar? Oremos. Nosso Deus, amado Pai, nós louvamos o teu nome, porque tu és o Deus de amor, de graça, de misericórdia. Tu não apenas nos criaste, mas tu também nos redimiste em teu Filho Cristo Jesus. Nós louvamos, Senhor, porque mesmo em momentos de angústia, entre momentos de provação, momentos de desafios, como estamos vivendo nessa presente crise, desta pandemia, nós sabemos que tu estás acima de tudo, tu tens o controle da história e que nós podemos olhar para ti com confiança e com esperança, sabendo que tu tens reservado para nós o melhor. Por isso, nesse momento, nós queremos nos colocar em tuas mãos. Nós queremos colocar o pastor Juraci, a sua comunidade, a sua igreja em tuas mãos. A todo este grupo que está aqui conosco nesta vigília. Tu possas atender à necessidade do coração de cada um. Tu possas ajudar a cada um desses teus filhos a chegarem mais perto de ti. Que através das tuas promessas, a fé de cada um possa ser fortalecida e eles se tornem não apenas cristãos mais próximos de Jesus, mas também anunciadores, testemunhas daquilo que tu fizeste na vida de cada um deles. E como consequência do testemunho de cada um, outras pessoas possam vir e aceitar esta mensagem. Senhor, nós queremos ver Jesus voltar. Nós ansiamos, nós almejamos a Nova Jerusalém.
toma-nos em tuas mãos. Perdoa nossas faltas, nossos pecados, capacita-nos, Senhor, para fazer o teu trabalho, e com esta esperança e com essa certeza, nós nos entregamos em tuas mãos. Colocamos o pastor Juraci e a sua igreja em tuas mãos, e que tu os prepare e que tu os guie na jornada que vai terminar nos portais da Nova Jerusalém. Toma-nos em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Então vi um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar subiu. E vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu. Ela vinha de Deus, enfeitada e preparada, vestida como uma noiva que vai se encontrar com o noivo. Ouvi uma voz forte que vinha do trono. Agora, a morada de Deus está entre os seres humanos. Deus vai morar com eles, e eles serão os povos dele. O próprio Deus estará com eles, e será o Deus deles. Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. Aquele que estava sentado no trono disse: Agora faço novas todas as coisas. E também me disse: Escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e merecem confiança. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede, darei a água para beber, de graça, da fonte da água da vida. Aqueles que conseguirem a vitória receberão de mim este presente. Eu serei o Deus deles, e eles serão meus filhos. E o anjo me levou para uma montanha grande e muito alta. Ele me mostrou Jerusalém, a cidade santa, que descia do céu e vinha de Deus, brilhando com a glória de Deus. A cidade brilhava como uma pedra preciosa, como uma pedra de jaspe, clara como cristal. Ela era cercada por uma muralha muito alta e grande, com 12 portões guardados por 12 anjos. Nos portões estavam escritos os nomes das 12 tribos do povo de Israel. Havia 3 portões de cada lado, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 a leste e 3 a oeste. A muralha da cidade estava construída sobre 12 rochas, nas quais estavam escritos os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. O anjo que falou comigo levava consigo uma vara de ouro para medir a cidade, os seus portões e a muralha. Os 12 portões são 12 pérolas, e cada um desses portões era feito de uma só pérola. A rua principal era de ouro puro, claro como vidro. Não vi nenhum templo na cidade, pois o seu templo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa de sol nem de lua para iluminarem, pois a glória de Deus brilha sobre ela. E o Cordeiro é o seu candelabro. Os povos do mundo andarão na luz dela, e os reis da terra vão lhe trazer as suas riquezas. Porém, nela não entrará nada que seja impuro, nem ninguém que faça coisas vergonhosas ou que conte mentiras. Entrarão na cidade somente as pessoas que têm o seu nome escrito no livro da vida, o qual pertence ao Cordeiro.
anjo também me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro e que passa no meio da rua principal da cidade. Em cada lado do rio está a árvore da vida, que dá 12 frutas por ano, isto é, uma por mês. E as suas folhas servem para curar as nações. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o adorarão. Verão o seu rosto, e na testa terão escrito o nome de Deus. E Jesus diz: escutem, eu venho logo. Vou trazer comigo as minhas recompensas, para dá-las a cada um de acordo com o que tem feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes as pessoas que lavam as suas roupas, pois assim terão direito de comer a fruta da árvore da vida e de entrar na cidade pelos seus portões. Mas fora da cidade estão os que cometem pecados nojentos, os feiticeiros, os imorais e os assassinos, os que adoram ídolos e os que gostam de mentir por palavras e ações. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para anunciar essas coisas a vocês nas igrejas. Aquele que dá testemunho de tudo isso diz: certamente venho logo. Amém. Vem, Senhor Jesus. E que a graça do Senhor Jesus esteja com todos.